Graça e paz, amados, amém. Hoje eu queria falar de um assunto que tem sido bem falado nesses dias sobre cristãos evangélicos, cristãos católicos, sobre cristãos que seguem Cristo e estão fora da igreja, sobre cristãos que alegam que não necessitam congregar, pessoas que saíram da igreja e hoje está com um sofisma, que é uma desculpa bem plausível, de que não precisa de um templo. Pessoas que dizem que não tem necessidade de estar dentro de quatro paredes para orar, para escutar uma palavra, porque está com Deus em todo o tempo. Tem pessoas que congregavam, estão fora, voltaram às práticas do mundo, e você chega nelas para falar algo e elas dizem que não tem necessidade, porque lá só querem dinheiro, porque lá só existe conversinha, só existe fofoca, porque líderes não têm atitude de líderes e porque existem pecadores, existem pecados, porque tem obreiros que cometem pecados, porque tem irmãos que cometem pecados. Com isso as pessoas estão saindo da igreja. Eu quero deixar aqui o testemunho, quero deixar aqui a minha opinião embasado na palavra do Senhor. Paulo mesmo diz que fala para nós não deixar de congregar como é costume de alguns. Ele diz isso para os hebreus. Mas eu quero deixar até uma historinha aqui para vocês, para a gente começar. Havia um homem que depois de 30 anos de ir na igreja, disse que não queria ir mais, porque não estava resolvendo, ele não lembrava das palavras ministradas e já escutou vários e vários, milhares de sermão e não lembrava. Tinha fazido defeito na vida dele. Ele mal conseguia lembrar o que tinha feito naquela semana. Então uma pessoa olhou para ele e falou assim: eu também estou casado há mais de 30 anos e não lembro das refeições que a minha esposa fez para mim. E ela fez várias e várias refeições. E eu também não lembro. E olha lá se eu lembro a dessa semana. Mas o que ele quis dizer com isso? Que o alimento vem. O alimento físico, o alimento espiritual. O alimento vem na igreja ou na sua casa. Naquele momento você é alimentado. Numa próxima vez, você precisa de um alimento também. Aquela pessoa disse que se minha esposa não tivesse me alimentado, eu teria morrido. E hoje, se nós não tivéssemos tido o alimento da igreja, provavelmente estaríamos mortos. Mas o morto espiritual. Pensamos muito nessa vida. Pensamos no que podemos fazer nessa vida e esquecemos às vezes na próxima. Essa vida passageira, média de vida de 80 anos. A próxima é a eternidade. Quem é cristão, estar afastado da igreja, chamamos de desviados do caminho, esses costumam ter uma desculpa sempre à mão. Eu não preciso daquilo, eu já conheço a palavra, já conheço o caminho, já conheço o Senhor e Ele está comigo em todo lugar. Mas deixe de perguntar se o Senhor está contigo em todo lugar. O Senhor diz que eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei, cearei contigo e você ceará comigo. Então Ele está no seu coração, realmente. Mas a palavra do Senhor diz também que a boca fala do que o coração está cheio. Do que você tem falado? Do que eu tenho falado? Eu tenho falado de Deus? Sim, então Deus está no meu coração. Jesus está no meu coração. Não tenho te falado de Deus. Às vezes então você não tem esse Deus e esse Senhor no coração como achava que teria. Às vezes tem seu futebol, tem seus amigos, às vezes tem a sua empresa, às vezes tem muita coisa enchido. E hoje, infelizmente, principalmente dinheiro. Dinheiro a receber e dinheiro a pagar. Minhas contas não deixam eu dormir, o meu lazer com o meu dinheiro não deixa eu fazer algo. E isso está tomando conta de nossos corações. Sobre a igreja, eu quero ler dois textos
encontrado na Bíblia, um de Isaías, capítulo 56, versos 7 e 8, e diz: Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, para que a minha casa será porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Isaías disse isso. E eu quero falar outra, que está em 1 Reis, capítulo 8, verso 28 a 30, e diz: Atenta, pois, para a casa de teu servo e para a tua súplica, ó Senhor, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, para este lugar da qual disseste: O meu nome estará ali, para ouvires a oração de que teu servo fizer nesse lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar. Fernando, mas é Antigo Testamento. Antigo Testamento caiu. Jesus veio pela graça e venceu e nos livrou da lei. O Antigo Testamento não caiu. O Senhor veio para cumprir a lei, para que tivéssemos uma chance, através dele, chegar ao Senhor. No Novo Testamento, Jesus diz em Lucas: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aonde nós escutamos a palavra que sai da boca de Deus? Nos alimentamos na igreja. Ali alguém nos conduz. Ali existe o pastor, que, como está escrito na Bíblia, que Jesus é o bom pastor. Ali existe alguém que nos alimenta espiritualmente. Mas ainda assim eu posso escutar nos rádios, na televisão. Jesus disse que ele é a videira, e se você não estiver ligado nele, verdadeiramente, você será cortado e jogado fora. Mas se você estiver ligado nele, você produzirá frutos, e frutos que permaneçam. Olhando para nós, nossa vida passada, quais são os frutos que temos? O que nós produzimos para constar que Jesus está em nós? Reflita sobre sua vida, como eu reflito sobre minha vida. O que nós estamos reproduzindo? Jesus disse: Ide fazer discípulos. Quem tem nos seguido? Se morrermos hoje, que legado nós deixaremos? Salvaremos pelo menos nós? O que será escrito na placa do nosso jazigo? Deixaremos saudade? Aqui um grande homem. No minha eu sei, vai estar escrito não está aqui. Mas o que nós teremos deixado na lembrança das pessoas? Aquele era um cristão, eu tenho exemplo a seguir com ele, testemunho a seguir dele. Se temos testemunho, por que não dar a outras vidas, que é um dos motivos da igreja? Jesus diz, ou Paulo diz, para Romanos, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora, com toda sinceridade, num culto nós gastamos ali 2 horas. 2 horas ouvindo a palavra do Senhor, 2 horas nos alimentando, 2 horas recebendo, sendo aqueles verdadeiros adoradores que o Senhor pede e procura. Fora do culto, você consegue ser assim na sua casa? Você consegue ser assim no seu trabalho? Você consegue ser assim na sua família? Me diz se você consegue tirar 2 horas para adorar o Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito na sua vida. Para agradecer a Ele por mais um dia você abrir os olhos de manhã e mais uma noite você estar de volta a casa em segurança. Me diz com toda sinceridade se você consegue tirar um tempo para a leitura da palavra do Senhor, meditar, ouvir um louvor e escutar sua voz. Você consegue se autoalimentar. Não, eu escuto uma oração de 20 minutos no rádio. 20 minutos para o Senhor. Contra 24 horas que Ele te dá no dia.
Você consegue se autoalimentar. Você consegue tirar 20 minutos de oração fora da casa do Senhor. Você consegue fazer uma vigília na sua casa e gastar 1 hora e meia, 2 horas em oração ao Senhor. Você consegue um culto de ensino, abrir a Bíblia e conseguir estudar e aprender sozinho. Eu não consigo. Eu preciso de que alguém me oriente. Eu preciso de alguém que me esclareça minhas dúvidas. Eu preciso ser alimentado, eu preciso estar em adoração. Eu preciso estar na casa do Senhor para contar meus testemunhos e ouvir testemunhos de outras pessoas. Muitas pessoas passaram por aquilo que eu estou passando e conseguiram vencer. E tem isto para me ensinar. Mas aonde eu vou encontrá-los? Não consigo encontrar na empresa. A gente não tem liberdade para conversar. Não consigo encontrar na família, porque a maioria das vezes a família mais te critica do que te ajuda. Não convivem com você. Eu preciso congregar. Eu preciso estar em harmonia com irmãos. E para encerrar, eu gostaria de deixar um detalhe a você, a mim, que pensa que na igreja existe pecadores. Então eu não vou à igreja. Eu vou te falar uma grande verdade. A igreja está cheia de pecadores. Os nossos líderes são pecadores. São humanos, são pessoas que se iram, são pessoas que se revoltam, são pessoas que se cansam. Mas a igreja é um local de você chegar e olhar para Deus, e olhar para Jesus. Se você está indo na igreja e olhando para o próximo, realmente, você não entendeu o sentido da igreja. Se você está indo na igreja observando a palavra do pregador e não o alimento que ele te dá, realmente, você está totalmente equivocado contra a igreja. Se na sua igreja o louvor não é bom, se na sua igreja seu líder peca, se na sua igreja as dificuldades existem, glória a Deus. O Senhor diz que veio para os doentes. Não devemos ir na igreja olhar as pessoas. Ah, mas ele é meu exemplo. Seu exemplo é Jesus. Ele está ali para te ajudar a direcionar. Homem nenhum não é exemplo de outro homem. Jesus é o exemplo. Jesus venceu. Jesus foi tentado. Jesus caminhou nesse mundo, teve as suas lutas e tribulações e olhava para o Pai. Não olhava para outros homens. Jesus caminhou, fez todo o seu trabalho, baseado no Pai. Na dificuldade, ele caminhava, conversava com os seus, porque Jesus nunca andou sozinho. Mesmo ao monte, quando iria orar, ele levava ao menos 3. Pedro, João e Tiago estavam com ele. Ele caminhava com seus discípulos. Mas Jesus não andava sozinho. Por que eu e você estamos sozinhos? Porque achamos que somos autossuficientes. Nosso exemplo é Jesus. E que possamos ir na igreja, escutar o alimento do Senhor, discernir o que é dele e o que não é dele, pedindo a revelação do Altíssimo e caminhar com o exemplo de Cristo. Amém? Que o Senhor te cubra e te guarda. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e resplandeça a tua face sobre ti. Que o Senhor te levante a cabeça e te dê a paz. Em nome de Jesus. Um bom dia.